Bem-vindos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados, parte 21 de Romanos, nós damos início ao capítulo 6. O capítulo 6 abarca e envolve um dos temas mais discutidos da carta aos Romanos. Profundo, de difícil compreensão, de difícil exposição, e de comentários e comentaristas divergentes de diversas ordens. Mas tivemos oportunidade ao longo desse tempo aí de silêncio de mergulhar fundo no capítulo 6, nos compêndios, ouvindo aqueles que já passaram por ele várias vezes, foram e voltaram, os grandes homens, os grandes nomes, os grandes servos de Deus, que assumiram sobre si a tarefa de abençoar a igreja com uma palavra rica, profunda e verdadeira. E então procuramos caminhar com eles aí durante esses dias. E agora vamos trazer para vocês pelo menos o capítulo 6 em duas partes, começando hoje com a parte 21, que leremos no capítulo 6, versículos 1 a 11. O capítulo 6, na verdade, tem 23 versículos, mas nós vamos dividi-lo em duas partes, porque os 11 primeiros versículos fazem a introdução de todo este assunto. E hoje ficaremos com esta introdução, porque ela já é muito ampla, e aí não poderemos ir além. Então me acompanhe, por favor, na leitura, capítulo 6 de Romanos, versículos 1 a 11. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova ou em novidade de vida. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas. Mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Ora, nós recomendamos que os irmãos fizessem a leitura do capítulo 6 antes das nossas abordagens. Creio que, se não todos, a grande maioria fez. E quem fez ou quem ainda vai fazer já se deu conta, né? Mesmo que já tenha passado pelo capítulo 6 de Romanos, em outras leituras anteriores várias vezes, da dificuldade da argumentação que o apóstolo levanta, a dificuldade de compreensão dos argumentos, especialmente quando ele bate em teclas que nos deixam tanto que alvoroçados, alguns preocupados, outros desesperados e outros desanimados. Quando ele diz, morremos para o pecado. O nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Tanto pior quando você o lê dizendo que devemos crucificar com ele o nosso velho eu, nosso velho homem. Já estamos crucificados com Cristo. Quando você faz essa leitura lá em Gálatas, por exemplo, você fica se questionando, não é? Mas desde quando eu morri para o pecado? Como ele mesmo diz no capítulo 7, o mal que não quero fazer, esse eu faço. É esta discussão, é este dilema de que trata o capítulo 6, com que se ocuparam grandes nomes, homens de Deus, como John Stott, Martin Lloyd-Jones, Warren Wiersbe e tantos outros. Há aqueles que inclusive deram uma derrapada grande na minha forma de entender. Um dos maiores e melhores comentaristas que nós temos, F.F. Bruce, que foi um dos primeiros comentaristas de Romanos, ou pelo menos dos mais populares. Mas no capítulo 6, a meu ver, ele não é que ele cometeu erros, não, é que ele superficializou demais. Ele passou muito corrido, muito depressa, e o resultado é que não há proveito ali na leitura do comentário de F.F. Bruce do capítulo 6. Mas Lloyd-Jones fez um mergulho profundo.
John Stott pegou esse mergulho profundo de Lloyd Jones e o sintetizou para nós. O IESB fez uma aplicação didática. E quem mais se aproximou daquilo que seria uma conclusão prática para a nossa fé, a meu ver, foi John Stott. Ainda assim, com todas essas leituras e debaixo de muita oração, nós pedimos a Deus e procuramos arranjar um caminho mais explícito, mais elucidativo, que é por onde tentaremos levar os irmãos. Então, o que nós temos aqui, diante desse capítulo que surge diante de nós, é que ele abre um debate ultramilenar, porque estamos falando de uma discussão que já vem desde os primórdios da igreja sobre a argumentação de Paulo nesse capítulo 6 e que ainda hoje divide os teólogos e os comentaristas, né, nessa interpretação quanto ao lugar e significado que esse capítulo traz sobre pecado e santificação. Não preciso voltar a uma tecla que já está gasta, onde eu tenho batido muitas vezes, que o argumento, o assunto, a doutrina, santificação, está ausente dos púlpitos, porque pecado também está ausente do púlpito, e aí é preciso pegar a carta de Romanos e jogar pela janela fora, botar água, se possível botar fogo, esquecer que o livro existe, porque ele para em cima dos capítulos 5, 6 e 7, falando sobre pecado e santificação. Volta ao tema do capítulo 12. Então é uma carta altamente antipática para os liberais, para aqueles que entendem que, como os que mergulharam na psicanálise ateísta, não há pecado. E quando se fala da palavra pecado, isso já está resolvido. E outras baboseiras mais que não passam da mais grosseira heresia com extremo perigo para a espiritualidade dos frequentadores das igrejas evangélicas do nosso tempo. Mas a forma mais clara, então, de abordá-la seria o corpo inteiro do capítulo 6, mais o capítulo 7. Eu vou estar esclarecendo isso aí, porque os argumentos do apóstolo continuam no capítulo 7. Mas, dada a necessidade de síntese, nós vamos ficar hoje apenas com esses 11 primeiros versículos, que seria como uma introdução deste assunto aqui, que vai até o final do capítulo 7, por conta de tempo, por conta de não perdermos também detalhes que não quero cometer os atropelos de F. Bruce, em hipótese alguma. Não estamos aqui para isso, em hipótese alguma, de maneira nenhuma. Agora, Lloyd Jones e John Stott, a meu ver, como eu já disse, são os dois comentaristas do texto que mais se aprofundaram na exegese, na interpretação desse texto para nós. E foi Lloyd Jones quem, no seu comentário da carta, no volume 5, que aí é quando ele trabalha com o capítulo 6, chamou a atenção para um fato redatorial sumamente importante, redatorial de Paulo. O que ele diz? Ele diz assim: os capítulos 6 e 7 estão colocados dentro da carta por causa do fechamento do capítulo 5, por causa do argumento levantado pelo apóstolo nos versículos 20 e 21 do capítulo 5. E é fato, é justamente com que ele abre o capítulo 6 no versículo 1. Ali em 5, 20 e 21 ele diz assim, foi como ele fechou o capítulo 5. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Era essa forma como a gente tinha decorado, é dessa maneira que você conhece o versículo 20 ao final do versículo 20. Aí ele explica no 21, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Ora, meus irmãos, o que nós temos é que Paulo aqui faz uma enaltação, um engrandecimento da graça, da glória da graça, comparada ao poder de morte do pecado. A terribilidade do pecado foi totalmente apagada pela glória da graça. Por isso é que ele diz ali nesse versículo 21, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Para dizer, se o pecado era grande demais, maior era a graça. Como nós, aí os mais antigos, aprendemos a ouvir nos corais das igrejas, aquelas igrejas que preservavam corais e que cantavam Maravilhosa Graça. Você se lembra da letra de Maravilhosa Graça? Maior que o meu pecar. É uma verdade absoluta, foi Paulo quem disse isso. Mas ele sabia muito bem, que ele tinha seus opositores, seus críticos, seus inimigos, aqueles que, especialmente entre os judeus, que estavam muito engasgados com a superioridade que ele trouxe da justificação pela fé, anulando completamente a eficácia da graça nessa área,
e muito especialmente mostrando que o homem não é justificado pela lei. Quando eles pegassem então essa argumentação da superioridade da graça sobre o pecado, eles levantariam uma contra-argumentação debochada, cínica. É disso que Paulo trata em 6:1. Por quê? Porque ele já entende que alguém atrevidamente, cinicamente, estaria dizendo para ele: então vamos pecar mais, para que haja mais graça. Porque se onde o pecado abundou, superabundou a graça, quanto mais eu pecar, melhor vai ser, porque mais graça eu vou experimentar. Pensam que isso aí era uma fantasia da cabeça de Paulo, já se precavendo, se prevenindo contra esses cínicos? Não, quem dera fosse fantasia. De fato, isso graçou na história da igreja durante muito tempo, e não foram judeus. Foram cristãos, entre aspas, com itálico, para poder você perceber o que eu quero dizer com esses cristãos. Até hoje nós vivenciamos esse cinismo através de uma corrente de teólogos chamados liberais, que para mim de crente não tem nada, e não peço desculpa, não aceito, não creio, não reconheço a confissão de um pastor, de um teólogo liberal. O teólogo liberal para mim é mundano, ele não tem respeito pela palavra de Deus, ele vive na superfície da letra, então ele só entende de morte espiritual, porque Paulo diz que a letra mata. Os liberais estão por aí, são eles que não aceitam a ideia de pecado, a ideia de santificação, assim como não creem em milagres e nada daquilo que leem na Bíblia. Para que leem e porque são teólogos e ainda pastores, eu não sei explicar a você. A verdade é que ao longo dos séculos eles estiveram por aí usando desses achincalhos. E um deles foi muito famoso no tempo dos czares russos, na viradinha do século XX, do século XIX para o século XX, Rasputin, você já deve ter ouvido falar dele. Rasputin foi um clero que assistia à corte dos czares, que era exatamente esse personagem, e estamos falando então, olha aí, de 19 séculos depois, esse personagem a que Paulo alude hipoteticamente em 6:1. Porque lá nós encontramos os Rasputin criando uma teologia em que ele dizia: vamos mergulhar fundo no pecado, porque só vamos ter verdadeiro prazer na graça e só vamos ter verdadeira noção da grandeza do perdão quanto mais fundos nós formos no pecado. Ele não estava brincando, ele produzia e criava e fazia e praticava cultos de orgia para que a sua teologia fosse comprovada na prática. Era um clérigo, era um líder religioso e responsável por fazer a religiosidade dos czares da Rússia. Ele não foi o único. Todos os filhos da graça barata que correm aqui no nosso entorno, aqueles que acreditam que não importa o que eu faço e como eu vivo, a graça cobre tudo, são os filhos da graça barata, estão dentro desse cinismo e desse deboche levantado por Paulo em 6:1. Bem, voltando a Lloyd Jones. Então, o que Lloyd Jones diz para nós? Lloyd Jones diz que Paulo, já se precavendo a respeito dessa demanda, ele então faz um parênteses em cima da sua argumentação sobre a glória da graça, sobre a teologia da justificação pela fé, com que nos ocupamos ao longo dos cinco últimos meses estudando Romanos. Você vem acompanhando, sabe disso? E aí ele faz um parêntese que começa naquilo que nas nossas divisões, você vai lembrar que o texto de Paulo originalmente era um texto inteiro só, né? Era uma carta inteira, sem capítulos e sem versículos, só com parágrafos. E aí as nossas divisões trouxeram para nós, a partir do século XVI, essa distribuição de capítulos e versículos. E então nós temos o capítulo 6, que seria o início, segundo Lloyd Jones, desse parênteses que Paulo abre para voltar a continuar o seu assunto no capítulo 8. Então, em outras palavras, os capítulos 6 e 7 são um parênteses que Paulo abre para explicar como é improcedente o cinismo e a pretensão de que temos de pecar e que a lei não tem valor nenhum, como se ele tivesse dito isso, para depois ele retomar o assunto dessa glória, da vida de santificação, da libertação no Espírito, da nova vida, no capítulo 8. Lloyd Jones chega a nos chamar a atenção para um detalhe importante, por isso que eu disse que é muito significativo ouvir o que ele disse sobre a redação de Paulo. Veja, ele diz assim: você pode saltar tranquilamente
do capítulo 5, versículo 21, para o capítulo 8, versículo 1, onde ele dá sequência. Ele fecha o parênteses no final do capítulo 7 e continua a sua argumentação. Então vamos fazer isso. Capítulo 5, versículo 21, Paulo teria terminado a argumentação do capítulo 5, dizendo assim, do que para nós é capítulo 5, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Pulando para 8:1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Perfeito. Ele deu sequência ao assunto, como percebeu Lloyd Jones, de 5:21. Mas quando ele faz o parênteses, ele começa o parênteses exatamente fazendo essa abordagem do versículo 1 do capítulo 6. Que diremos então? Ele levanta o argumento hipotético. Continuaremos pecando para que a graça aumente? Daqui para frente, capítulo 6 e capítulo 7, ele vai estar respondendo a este argumento que ele levantou em 6:1. Então, tudo que ele vai dizer, e que veremos, de 6 e 7, é uma resposta a 6:1. 6:2 até 23, 7 de 1 até o final do capítulo 7, é uma resposta a 6:1. É o que ele tem aí. Então, esta observação de Lloyd Jones, ela é muito elucidativa para nós, muito significativa. Pois bem, a questão que se coloca é esta. A distorção significaria um desdém do tipo, então se a graça é mais abundante, onde o pecado abundou, pequemos mais para que a graça seja maior ainda. Percebe? É uma distorção. Ele vai então trabalhar com essa distorção. Então essa teoria que tem esse deboche, Paulo vai avançar contra ela, vai argumentar contra ela com uma fraseologia que é uma interjeição inteira. Você vai ter aí em 2:1, de maneira nenhuma. Ele vai repetir em 6:15. Lá em 6:15 você tem outra vez, no finalzinho do versículo 15. De maneira nenhuma. É uma frase de interjeição. Essa de maneira nenhuma a que ele se refere aí é uma forma dele dizer para eles, Deus nos livre de tal coisa. Ou como, mais literalmente, se a gente traduzisse a expressão, ele estivesse dizendo que isso jamais aconteça. Porque no grego, a tradução mais literal teria que ser jamais isso aconteça. E é evidente que os nossos versadores preferiram colocar de maneira nenhuma para ficar mais nítido, mais compreensível ao nosso entendimento, a força com que ele rechaça esse deboche, essa ideia absurda e obscura que tem aí, né? Então ele vai passar a se ocupar sobre o significado real do lugar do pecado em nossas vidas, em termos do propósito redentor de Deus manifesto através de Cristo. Isso aqui eu vou explicar agora e é muito importante que você preste atenção, senão você não vai conseguir acompanhar mais nada do capítulo 6. Em outras palavras, o que Paulo está colocando diante de nós a partir de 6:3 até o fim do 7, é mostrando que o pecado como pecado, o pecado herdado de Adão, lembrem, ele terminou o capítulo 5 de Romanos, falando da substituição federativa. Adão era um representante federal e Jesus representante federal. Adão, o primeiro homem, Jesus, o segundo homem. Lembram disso? Já discutimos isso, e se você perdeu, vá lá, senão você não vai entender o que estamos dizendo aqui e nem o que continuaremos a estudar. Então, observe, ele vai dizer para nós que em Adão nós vivemos debaixo do pecado como pecadores e pecadeiros. Pecadores são os que vivem no pecado. Pecadeiros são os que cometem pecados. Pecadores são aqueles que, mesmo não praticando nada, a sua natureza é de pecador. Ele vai pecar por conta da natureza. Pecadeiro é aquele que, com a natureza velha ou com a nova natureza, comete pecado, porque habitamos um corpo desta morte, um corpo que ainda aguarda a redenção. Então lembre-se, você está redimido, por isso que ele disse, ressuscitamos com Jesus. Mas o seu corpo não está redimido. A redenção do corpo ainda é aguardada, é escatológica, e ela se chama ressurreição física, ressurreição do corpo. É nossa promessa, que é o grande brado redentivo e de glória do Evangelho contra a morte. Segundo aos Tessalonicenses capítulo 4, depois você verifica. Pois bem, quando ele vai fazer a sua argumentação do capítulo 6, ele mostra que Jesus
condenou o pecado que estava em Adão na sua própria carne e anulou o pecado pela sua própria justiça, substitutiva para nós. Só que aos olhos de Deus, isso foi total, completo e plenamente satisfatório. Jesus matou a raça adâmica na cruz. E com ela, toda a sua herança, a herança de Adão. É nesse sentido que Paulo diz que morremos para o pecado. Ele está se referindo ao domínio do pecado. E quando falamos de domínio do pecado, presta atenção nisso, que senão você vai se atrapalhar. Quando falamos de domínio do pecado, nós estamos nos referindo a esta argumentação dele que fala sobre o corpo do pecado, a velha natureza, o velho homem. Ele está se referindo não é a um poder no sentido de influência do pecado. Aquilo que produz tentação ou vontade de pecar, aquilo que se chama carne. Não, ele não está se referindo a isso. Isso continua existindo com você, porque a carne habita no nosso corpo, e o corpo está aí. Você habita no corpo, a carne habita no corpo, seu espírito habita no corpo. A carne e o espírito estão no corpo, o Espírito de Deus está habitando no seu corpo, competindo com a carne. São as duas naturezas aí em litígio. Isso aí já foi dito e você já aprendeu isso também em Gálatas capítulo 5. Pois bem, quando ele fala de domínio do pecado, então ele não está se referindo à influência do pecado, às tentações que nos levam a cair. Ele está se referindo à federação, ele está se referindo ao poder do pecado, ao domínio do pecado, ao reino do pecado, no qual nascemos. Isso morreu com Cristo. Esse domínio do pecado morreu com Cristo. Da mesma maneira, no mesmo sentido, em que a Bíblia diz que a morte foi tragada pela vitória e que Jesus tomou quem detinha a chave da morte e do inferno, tomou na sua mão. No entanto, já passam 2000 anos que Jesus fez isso e as pessoas continuam e continuarão morrendo, não é verdade? Fisicamente, vão continuar havendo sepultamentos, cemitérios, cremação, porque o corpo de todo mundo vai morrer até que ele volte. Então, se ele tomou a chave do inferno e da morte na mão, por que nós, os crentes, continuamos a morrer? Bem, isso já está mais do que explicado. Porque quando o texto diz que ele tomou o domínio da morte na sua mão, está dizendo que você não morre mais para Deus. Você morre para o mundo, você morre para os seus, você morre para a história, mas não morre mais para Deus. Lembram? Antes nós estávamos como aos olhos de Deus? Mortos em delitos e pecados, Efésios 2:1. Mas agora fomos ressuscitados com Cristo, então estamos vivos diante de Deus e vivos para sempre. É a vida Zoe que está em nós. No nosso corpo não há vida Zoe, é no nosso espírito. A vida Zoe só vai habitar no nosso corpo quando esse corpo for ressuscitado. Então, como bem colocou aqui Rosinha, o pecado ontológico acabou. Verdade. O pecado como entidade acabou. A morte como entidade também acabou. Jesus venceu a morte pela sua ressurreição e nós vencemos junto. Vamos continuar morrendo, mas temos vida eterna garantida. É neste sentido que o pecado acabou. É neste sentido que não há mais domínio do pecado, saímos de debaixo do domínio do pecado. Da mesma maneira, também, como em Colossenses, ele vai dizer que nós fomos trasladados do império das trevas para o reino do Filho do amor dele. Quando você não entende isso, e não entendendo não crê, e não crendo fica escravo, você continua se sentindo no império das trevas. Por isso que você tem um exército de pseudo-crentes, crendo nesse domínio de Satanás sobre eles, sobre sua história, sobre sua casa, sobre sua família, sobre seu trabalho, sobre suas dores de dente, dor de cabeça, unha encravada. Eles acreditam que Satanás está trazendo as sombras que os perturbam o dia inteiro, como se eles habitassem dentro de terreiros de Umbanda. Aquele mesmo tipo de temor, de fobia, de pavor das entidades, das sombras, habita no coração desses crentes. E aí os espertalhões manipulam com isso, que manipulando com isso os mantém escravos ao seu domínio, ao seu poder político-pastoral e ganham dinheiro em cima, faturam, ficam ricos, formam impérios.
Estou fazendo aqui denúncias daquilo que está descarado, que você sabe muito bem, e que todo dia te escandaliza, te faz sentir vergonha de ser evangélico, porque deitam no seu corpo, no seu colo, essa escória que está por aí, não é? Aparecendo na mídia, na política e etc., e envergonhando o nome de Cristo e o nome dele que trazemos sobre nós. Então, pondo isso de parte, o que queremos dizer? Ora, você foi trasladado do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Satanás não tem mais domínio sobre você, mas tem sobre o mundo, tem sobre o seu entorno. Ele continua fazendo as guerras, ele continua sendo homicida, criando destruições. Ele não te atinge, mas o domínio dele está aí. O mundo jaz no maligno, a Bíblia diz, só que você não tem mais nada a ver com isso. Esta é a linguagem de Romanos 6 quanto ao pecado. Saímos do domínio do pecado. Isso não significa que eu não peque, mas significa que o pecado não tem mais domínio sobre mim. O pecado foi apagado aos olhos de Deus e ele me vê vivo, justificado e perdoado no seu Filho. Esta é a razão porque para as nuances do pecado, para as nossas quedas, 7 vezes cairá o justo. A Bíblia preconiza e João deixa claro para nós aquele versículo que nos apaixona, não é? Se pecarmos, temos um advogado para com o Pai. E o se aí tem o mesmo sentido que vai ter em todos o restante da Bíblia. Desde que pecamos, ou quando pecarmos. Se não é hipotético. É hipotético no sentido de que não é para viver acontecendo, mas acontece. Da mesma maneira, de forma linda, nós temos o mesmo texto de João dizendo para nós que ele nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E aqui está a Bíblia mostrando para nós a realidade dos nossos fatos. Pecamos. Mas o que Paulo está dizendo para nós em Romanos 6 é que esse pecado, eu não vivo mais no domínio do pecado. Eu fui tirado de lá. Quem está no domínio do pecado são aqueles que continuam mortos em seus delitos e pecados. Esta é a linguagem de Romanos 6. Se você não entender por aí, você vai achar que ele está dizendo algo que não acontece com você. Que levou muita gente a tropeçar. Acredite. Teólogos de peso entenderam dessa maneira, quando eles sabem que não funciona na realidade da vida. Quando Paulo diz o pecado não tem mais domínio, então eu não peco mais. Ele não está dizendo isso. O pecado não reina mais em mim, então eu nunca mais vou pecar. Olha, se tem quem não peque, que nunca mais vai pecar, eu perdi esse lugar, porque eu não o achei. Em 54 anos de evangelho, indo para 55 este ano pela graça de Deus. Então, na verdade, meus amados, temos aqui já diante disso que eu acabei de expor para vocês, todo o significado da argumentação do capítulo 6. Eu continuo bem dentro da nossa introdução, né? Então vamos começar pela refutação desse provável desdém sobre os argumentos de 5, de 18 a 21. Por que eu falei 5, de 18 a 21? Porque em 5, a partir do versículo 18, ele vai falar sobre essa federação do pecado e a federação da vida. Adão, o cabeça titular do qual herdamos o pecado. Jesus, o cabeça titular do qual herdamos o perdão, a justificação e a vida eterna. Então, neste texto, ele vai unicamente engrandecendo o poder da graça sobre o poder do pecado e vai mostrando o seu lugar único para justificar o pecador em lugar da lei, que não só salienta e até desperta o pecado, como ele vai nos dizer no capítulo 7, né? Se a lei não dissesse não cobiçarás, eu não teria cobiçado. Mas ela não tem poder para livrar ninguém do pecado. Esse é o detalhe. Então esse seu brado, de maneira nenhuma, né, para longe de nós, que Deus nos livre, jamais aconteça, são esses os significados todos, ressalta o fato da carnalidade perversa de quem nada entendeu sobre a ação libertadora da graça. E agora nós temos então algumas coisas de uma beleza extraordinária, onde eu vou pegar carona assintosamente nos grandes mestres, e aí no caso sintetizando o que temos da parte de Lloyd Jones e de John Stott, começando por John Stott, porque é muito belo, muito elucidativo, não tem por que eu estar criando outra argumentação, quando você já tem algo tão claro, colocado para nós com tamanha luz e beleza como esses servos de Deus receberam. Então, em resumo, o que Paulo anunciou é que a graça é abundantemente maior que o nosso pecado em toda a sua dimensão. Daí, né, maravilhosa graça, maior do que o meu pecado. Então, o pecado aqui tem essa conotação genérica,
por referir-se, como disse Rosinha, ontologicamente, à natureza pecaminosa ou desobediente, herdada de Adão. E como em Adão, então, todos caíram em Cristo, todos os que creem foram renascidos para uma nova vida, que aqui nas nossas versões, e na sua aí também, está sendo chamado de novidade de vida, não é? Por aí vai. Bem, a partir deste ponto, o apóstolo, ainda comprometido em contra-argumentar algum inquiridor cínico, 6.1, né? Ele vai colocar o pecado e a graça frente um ao outro. Então eu já falei para você sobre a questão de Rasputin, que historicamente comprovou para nós o temor de Paulo, né, a respeito do que poderia vir a acontecer com a igreja e uma parcela enorme da cristandade, que foi a igreja ortodoxa, sob a influência dele, foi levada de roldão por essa tremenda heresia que ele perpetrou. Mas veja bem, não há lugar então para graça barata, que é o que está lá em 6.1, não há lugar para o liberalismo, que é o que está lá em 6.1. Há lugar para a verdade da santificação e da resistência à influência do pecado. Então, a este respeito, é onde eu disse que pegaremos as nossas caronas aí, assintosamente, é relevante nós ouvirmos a argumentação de John Stott nesse seu comentário da carta. É um livro da ABU chamado A Mensagem de Romanos. Belíssimo, é bem sintetizado, de uma beleza extraordinária. Na página 197, John Stott diz assim para nós. Eu vou ler aqui para você. A resposta do apóstolo aos seus críticos, ele está se referindo ao 6.1. A resposta do apóstolo aos seus críticos é que o Deus da graça não somente perdoa pecados, mas também nos liberta de pecar. Vamos lá. Pois a graça, além de justificar, também santifica. Ela nos une a Cristo. 1,14. Tá bom? Lembre de 1 a 14. É 6 de 1 a 14. É tudo que ele está falando aqui. É que eu li só até 11. Tudo que ele está falando aqui. Que a graça nos une a Cristo. A graça nos faz viver com Cristo. Morrer em Cristo para o pecado, daí o domínio, e viver em Cristo para a nova vida, daí o pecado não ter mais domínio. Aquele pecado genérico, o pecado da natureza, o pecado genérico, o pecado herdado, pecado original. E nos inicia, ele continua, ela nos santifica, nos une a Cristo e nos inicia em um novo processo de escravidão. Escravos da justiça, é o que ele vai falar de 15 a 23. Então estas duas partes de Romanos 6, de John Stott, guardam um estreito paralelo entre si. Eu vou explicar. De 1 a 14, Paulo está falando do fato de que éramos escravos do pecado, servíamos ao pecado. Nem tínhamos consciência disso, como acontece com todos no nosso entorno. Servem o pecado tem total domínio sobre eles, o pecado rege as suas vidas. Os seus desejos são pecaminosos, seus sonhos são pecaminosos. Aquilo que eles têm de mais piedoso tem a vaidade religiosa embutida. Tudo é pecaminoso, tudo é fruto de pecado. O homem, nascido em pecado, ele vive no pecado. Está morto para a vida eterna, está morto para a vida de santidade, porque o espírito de santidade não habita nele. A partir do versículo 14, ou seja, de 15 a 23, ele vai dizer que uma vez que deixamos de ser escravos do pecado, nos tornamos escravos da justiça. A beleza desta argumentação é que você tem nas versões antigas o texto dizendo servos do pecado, depois servos da justiça. A beleza dessa argumentação, especialmente como foi colocada por Lloyd Jones e por John Stott, está no fato de que ele está mostrando que você, liberto do pecado, não fica entregue a si mesmo. Você continua sendo um escravo. Você só mudou de dono. Você deixou de ser escravo do pecado e se tornou escravo da justiça. Glória a Deus! Volta a carga, porque é um ponto importantíssimo para entender aqui. O que ele está dizendo de 6, de 15 a 23, é que uma vez livre da escravidão do pecado, uma vez não mais servo do pecado, não mais escravo do pecado, a palavra do Logos, escravo, uma vez não mais escravo do pecado, você não ficou apenas livre,
Se Cristo vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Livres para a santidade, a justiça, para a graça, para servir a Deus, para andar em novidade de vida. Então se torna escravo da justiça. Ou seja, da mesma maneira como compulsoriamente, compulsivamente você obedecia ao seu Senhor, que era o pecado, você agora passa a obedecer compulsoriamente e compulsivamente a um novo Senhor que se chama a justiça de Deus. É fácil saber que isso existe e que isso acontece. Quem é crente, quem nasceu de novo, dorme e acorda com uma consciência plena, que está aqui, no centro da testa, dominando o corpo inteiro. Há duas naturezas aqui. O dia inteiro você recebe estímulos para essas duas naturezas. A carne, o mundo e o diabo estimulando a velha natureza. E o Espírito Santo e a palavra de Deus estimulando a nova natureza. Então, a natureza do pecado, a carne, sendo estimulada pelos agentes de tentação, e a natureza da justiça, escravos da justiça, sendo estimulados pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus. Você quer obedecer, você se preocupa, e isso é que se chama temor de Deus, com uma coisa que se chama não desagradar a Deus, ou positivamente agradar a Deus. Você se preocupa, não é para ter mérito, é não desagradar, é um agradar preocupado, é um agradar de aspecto negativo no sentido de não desagradar. Não é só, se alegra nele e o adora. Não adora compulsoriamente porque está imposto por uma agenda de igreja, porque te disseram que você tem que ser adorador, porque eu preciso orar 15, 20, 30 minutos diariamente, porque se eu não orar, essas balelas todas que intoxicam a nossa mente espiritual, elas têm que ser varridas como lixo, porque elas não servem para nada. Elas nos tornam ritualistas e religiosos. Elas produzem alguma coisa de boa? É questionável. A questão é, você realmente é adorador? Há um espírito de gratidão aí dentro? Quando não há, questione sua espiritualidade. Há um espírito de adoração aí dentro? Se não houver, questione a sua espiritualidade. E você o alimenta. Você o alimenta com a palavra que você vai ouvir e etc. Bem, eu gosto de pensar assim, em termos práticos. Como é que o crente sabe que ele tem uma natureza espiritual? Porque ele procura alimentá-la. Ele quer ouvir os cânticos de Sião, ele quer ouvir uma pregação da palavra, ele quer ouvir uma mensagem, uma oração, ele quer ouvir algo que o alimente, ele tem fome, ele sente necessidade, ele sente carência quando não alimenta. Sai para passear, vai viajar com a família, e ali está no meio de um grupo que não cogita das coisas do reino, estão mortos em seus delitos e pecados. E ele começa, identificado, ama, está ali na comunhão com todo mundo, mas começa a perceber que um vazio vai crescendo lá dentro. Ele está comendo da mesa deles. Mas o prato que é servido não o alimenta, por ele não estar na mesa que é dele. E aí ele começa a sentir carência, necessidade, até fraqueza espiritual. Essa carência, essa necessidade, esse desejo de ler a palavra, de orar, de querer agradar a Deus, é a preocupação com a justiça, porque eu sou escravo da justiça, eu estou com a minha mente, meu ser comprometido com a justiça. Atendo sempre? Não. Erro a maioria das vezes? Sim. Mas o simples fato de eu saber que errei e que não atendi já estabelece esse dualismo e realça o fato de que sou escravo da justiça. Senão eu estaria à vontade nos meus delitos e pecados. Essa é a grande diferença entre crente e crente. Eu gosto de dizer entre crente e membro de igreja. Porque quem é apenas membro de igreja, ele só é religioso. Ah, mas ele vai à igreja para se edificar isso e aquilo. Cuidado, porque nem sempre. Você está ouvindo aqui um pastor com 42 anos, fiz ontem de ontem, de ministério, fora outros anos aí anteriores, para saber, cansado de saber, careca de saber como se diz, calejado de saber, de ouvidos fechados, de olhos fechados, farejando. Eu percebo quando você tem um religioso evangélico diante de você. Ele cumpre todos os rituais, ele ama os rituais, ele sabe de cor, ele decora o estatuto da igreja dele. Mas ele não tem prazer naquilo que de fato é espiritual. E o que é mundano o atrai, o encharca de paixão. Mas ele é religioso. Do contrário, teríamos que dizer que todos os que fazem uma confissão minimamente cristã são crentes, são cristãos. Se fosse assim, nós não teríamos passado pela reforma religiosa e poderíamos continuar lá onde estão todos os outros.
desde 510 anos atrás, 509 anos atrás. Bastava ficar lá. Os rituais atendem. Para que a palavra? Para que a Bíblia? Você consegue passar sem ela? Você consegue passar sem adorar o Senhor? Sem temê-lo, sem suplicar a sua companhia, a sua presença, seu livramento, seu cuidado, seu consolo? Você é indiferente à comunhão com os crentes? Não. E aí estão altos indicadores de que algo mudou radicalmente dentro de você. Há uma outra natureza que te joga para cima. E eu não estou falando de emoções, mas as emoções surgem aí no meio do caminho também, e elas são válidas. Então, meus queridos, observe. Os que defendem a ideia de que, preste atenção nisso que é muito, muito significativo, porque eu estou ainda em cima do texto de John Stott, do comentário dele, mas os que defendem a ideia de que nós não temos nenhum compromisso pessoal em nos santificar e cumprir a vontade de Deus, exarada em sua lei, são conhecidos como antinomianos. São aqueles que não querem nada com as regras de Deus, com os estatutos de Deus, com as orientações de Deus. Que a Bíblia diz, eles correm depressa para que com mente carnal criar a adaptação do seu significado e continuar confortáveis do seu erro, porque senão vem culpa. São antinomianos. Eles arranjam uma interpretação paralela para ficarem confortáveis na sua forma errada de viver. Consciente, deliberadamente, eles decidem que todos os seus atos de pecado são praticados sob a graça e recebem perdão automático. Engano, mentira, heresia. Isso não existe. O fato de que eu estou sob a graça não me autoriza a receber perdão automático, como se fosse um gatilho que é disparado do céu, independentemente de eu ter consciência de pecado, de me arrepender ou de confessar. Volta a carga com o texto de João. Se confessarmos os nossos pecados, desde que confessemos, quando confessarmos, pode trocar o ser por esses outros significados, mas você tem aí uma condicional inevitável e inegável. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Pecados precisam ser encarados, pecados precisam ser confessados, pecados, conforme nos orienta Provérbios, precisam ser deixados para que alcancemos misericórdia. E glória a Deus, que está sempre aberto para nos perdoar os pecados. Mas é fato de que entre o perdão de Deus e o meu pecar, existe um movimento meu que se chama arrependimento. Não há como discutir isso aqui e negociar isso aqui, em hipótese alguma. É ainda John Stott quem, esclarecendo ou comentando sobre Romanos 6,6 na sua mensagem, ele diz na página 209 daquele mesmo comentário, e eu vou ler para você. Preste atenção nessa leitura, porque ele vai, na verdade, resumir o que eu acabei de dizer. Romanos 6,6, diz John Stott, descreve algo que aconteceu conosco. Vamos ler, não é? Romanos 6,6 é melhor. Leio Romanos 6,6 e depois leio o comentário dele. O que é que ele diz aqui? Pois sabemos, e é importante que ele está usando o verbo saber, pois sabemos, é um verbo que ele vai usar fartamente no capítulo 8, pois sabemos que o nosso velho homem, a velha natureza, velha vida em Adão, o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Vamos ouvir o que John Stott comenta sobre esse 6,6 de Romanos. Descreve algo que aconteceu conosco. Nosso velho homem foi crucificado com ele põe entre parênteses. Enquanto Gálatas 5,24, aí eu tenho de ler Gálatas 5,24, ele está citando textos para nós, que se nós não lermos, nós vamos trabalhar no vazio e não convém. Em Gálatas 5,24, onde ele vai falar do dualismo carne e espírito, ele diz assim para nós: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. São os textos que assustam, né? É onde você olha e diz, não, mas eu ainda tenho paixão e desejos, que eu abomino, que eu sei que são errados. Então eu não crucifiquei a minha carne. Quando ele diz os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, ele está falando dessa representação federativa. Jesus crucificou a carne com as suas paixões, não a dele, a nossa. Jesus não tinha paixão e nem era carnal. Mas ele tomou sobre si, a Bíblia diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós,
Ele nos representou, nos substituiu e Deus ficou satisfeito. É nesse sentido que Paulo diz que nós crucificamos a carne com as suas paixões. Então diz John Stott, explicando isso aí. Enquanto Gálatas 5:24 refere-se a uma coisa que nós mesmos fizemos. Nós crucificamos a carne. Por quê? Porque você creu e recebeu pela fé a obra de Deus. Então ele vai dizer, com efeito, existem duas maneiras totalmente distintas nas quais o Novo Testamento fala de crucificação em relação à santidade. A primeira é a nossa morte para o pecado através da identificação com Cristo, valendo Romanos 6,6 e também Gálatas 5:24. A segunda, porque estas duas coisas que ele cita aqui estão acontecendo nas duas referências de Paulo, Romanos 6,6 e Gálatas 5:24. Então eu vou voltar. A primeira é a nossa morte para o pecado através da identificação com Cristo. Jesus morreu para o pecado, eu nele morri para o pecado. A segunda é a nossa morte para o eu através da imitação de Cristo. É isso que se chama santificação consciente. Então, em cima desse comentário de John Stott, eu trago essa argumentação aqui, que eu quero compartilhar com você, para tornar isso claro para você, e aí nós estaremos encerrando o nosso estudo de hoje. Devo acrescentar que por conta da graça neste compromisso, que é um compromisso voluntário à luz de Romanos 12, 1 e 2, o que eu estou dizendo com isso? Por que eu estou trazendo à nossa memória Romanos 12, 1 e 2 e dizendo que é um compromisso voluntário? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, ou pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos, o vosso eu, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que ele diz? Rogo-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional, e pela renovação do seu entendimento, não vos amoldeis a este século, a este mundo. Então nós temos o concurso do Espírito Santo, transformando-nos dia a dia a imagem do Filho de Deus, conforme 2 Coríntios 3,18 nos ensina. Então o que eu quero com isso? Eu estou mostrando a você que em Romanos 12, 1 e 2, nós temos um movimento voluntário e consciente de imitar Cristo. Eu ofereço meu corpo em sacrifício vivo, para que eu possa conhecer a vontade de Deus, ao final do versículo 2 de Romanos 12, que é boa, agradável e perfeita. Eu não me amoldo ao esquema deste mundo. Eu me transformo, eu ultrapasso a forma deste século. É a linguagem do Romanos 12, 1 e 2. Aqui está o meu movimento de imitação, cumprindo o que aconteceu, Paulo citou em Romanos 6,6 e Gálatas 5,24. Mas o que eu estou dizendo é que, de igual maneira, em paralelo, me tornando passivo nesta experiência, eu tenho o Espírito Santo de Deus, o Espírito da santificação, habitando dentro de mim e me transformando, ele fazendo uma obra de transformação paralela, adjutória. Isso é exercício da graça no dia a dia, me transformando na imagem do Filho de Deus, conforme preconiza 2 Coríntios 3,18, nos ensina 2 Coríntios 3,18. O que Paulo nos diz em 2 Coríntios 3,18? Todos nós, que com o rosto descoberto contemplamos como num espelho a face do Senhor, estamos sendo transformados dia a dia na mesma imagem do Senhor, pelo Espírito Santo de Deus. Ele está fazendo isso. Na medida em que eu mergulho na palavra, em que conheço meu Cristo, sua glória, sua natureza, sua orientação, seu conselho, suas ordens, eu vou sendo transformado pelo Espírito Santo nesses valores espirituais. Então aqui eu tenho um processo do Espírito Santo que independe de mim. Paulo mostra isso em Romanos 8, que ele habita em mim, ocupado em fazer isso. E eu tenho um processo voluntário e consciente, que é a minha resposta ao que ele está fazendo em mim. Isso tem ainda mais reforço em Efésios capítulo 4, ou fica mais claro para nós, conforme a recomendação de Paulo, em Efésios 4, de 22 a 24. Ignorar isto, meus queridos, é se fazer de cínico e discípulo da graça barata, que não salva ninguém. Então, fechando então com Efésios
4, 22 e 24, você vai ter a recomendação de Paulo dizendo assim: quanto à antiga maneira de viver, quanto ao velho homem, vocês foram ensinados, quer dizer, sabendo isto, lembra em Romanos 6,6? Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. É um processo consciente. É uma resposta que eu dou à obra da graça, que se corrompe por desejos enganosos. A serem renovados no modo de pensar, Romanos 12, 1 e 2. De acordo com a renovação do seu entendimento. A serem renovados no modo de pensar e, versículo 24, a revestir-se, despir-se do velho homem, dos andrajos do velho homem, mas agora vestir-se, pegar uma nova cobertura, revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Em outras palavras, o mundo está te oferecendo os andrajos do velho homem, dizendo: continua usando ele. Continua, não precisa, não faz essa caretice, não fique brega, não fique crente cafona. E o Espírito Santo vem e te oferece uma nova roupagem. Não estou falando de lei, roupa, exterioridade. Estou falando de valores, estou falando de honra, de moral. O Espírito Santo chega e diz assim: aqui está uma nova veste. Ali é fornicação, aqui é a santificação do leito. Abre mão daquela, vista esta. Ali é enganar, ali é usar de falcatrua. Aqui é ser honesto e sofrer prejuízo por conta disso. Abre mão daquela, use esta. Ele está te trazendo esta, o mundo está te trazendo a outra. E Paulo está te dizendo: abre mão daquela e receba esta. Receber esta é cumprir Romanos 12, 1 e 2. Ficou claro? Ficou. Romanos 6 está nos falando desta resposta que nós demos àquilo que Deus já fez por nós em Cristo Jesus, anulando o domínio do pecado sobre as nossas vidas. A nossa resposta é andar nessa direção. A linguagem do apóstolo, então, em defesa do argumento neste capítulo 6, ela tem mais desdobramentos, como nós veremos na próxima parte, que é a parte 22, querendo Deus, sexta-feira que vem, e trabalharemos então com o capítulo 6, versículos 12 em diante, até o final do versículo 23. Aguardo você e agradeço sua participação, sua atenção. Gostaria que você revesse todo esse estudo, revesse aquela parte 20 do final do capítulo 5, para que você pudesse entender isso melhor, porque você precisa disso aqui para se fortalecer espiritualmente, entende? Como disse muito bem colocado John Stott, lembrando, e eu termino com isso, lembrando que ao crente é dado pensar como o rei George VI falou para o seu filho que abdicou do trono, né? Ele abdicou do trono a favor do filho, e o filho abdicou do trono, não quis ser rei, foi viver na França com uma atriz que ele escolheu por esposa e abriu mão do reino. Mas quando ele era adolescente, esse príncipe que morreu lá no exílio, na França, exílio alto imposto, quando ele era adolescente e ele aprontava, o pai, o rei, chegava para ele e dizia: meu filho, lembre quem você é. Nós temos esse poder do Espírito dentro de nós, que faz nos lembrar o tempo todo quem nós somos agora, pela graça de nosso Deus. Deus te abençoe, guarde e fortaleça. Estejamos juntos, meus amados do projeto, amanhã, e todos vocês, domingo, 6 horas, ou 5h30, mais provavelmente às 18 horas. Vou ocupar com você apenas 10 minutinhos, mas é muito importante, é para a sua edificação. Deus te abençoe e guarde. Um grande e forte abraço. Continue orando por nossa casa, para que Deus nos guarde na sua paz e com saúde, por sua misericórdia. Grande abraço, uma boa noite. Em nome de Jesus. Amém.